A executiva nacional do PSDB se reúne hoje para discutir os critérios de escolha do nome da terceira via, que vai disputar a presidência da República nesse grupo aí. O encontro pode selar o destino do ex-governador de São Paulo, João Dória. É isso aí. A Carol Rosito está em Brasília e vai nos contar que há uma intenção do partido em fazer desestilo da ideia, o que parece muito distante daquilo que entende ser minimamente adequado João Dória. E é possível que as coisas parem na justiça, não é isso, Carol? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você, bom dia a todos. O ex-governador de São Paulo, João Dória, classificou até como tentativa de golpe esse método escolhido pelos partidos, o PSDB, partido dele, o MDB e Cidadania, para definir o candidato único do grupo. A gente lembra que os partidos decidiram contratar ali uma pesquisa, realizar um levantamento para ouvir a opinião do eleitor de qual deve ser o nome da terceira via a ser lançado como candidato à presidência da República nas eleições de outubro. Esse levantamento foi concluído nesse final de semana, ouviu 2.000 pessoas de perfis diferentes em 23 estados, por todas as regiões do país, e o resultado desse levantamento deve ser divulgado nessa quarta-feira, durante aquele encontro que está previsto para oficializar essa escolha. No sábado, João Dória enviou uma carta ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, questionando a realização desse levantamento, segundo ele, uma vez que ele venceu já as prévias no final do ano e prometeu, como vocês falaram, judicializar esse assunto, Ele não concorda em relação a esse levantamento. Para convocar, em resposta, Bruno Araújo, então, decidiu convocar essa reunião no dia de hoje, dizendo ali que todas as decisões, negociações com os demais partidos sempre tiveram notória anuência de João Dória e recebeu também o aval da executiva nacional. A senadora Simone Tebet, candidata também pelo MDB, pré-candidata pelo MDB, se manifestou sobre esse assunto, ela que também estaria nessa disputa direta com João Dória, disse que se o nome dela for aprovado nesse levantamento, ela seguirá candidata à presidência, segue na disputa, apesar de outros candidatos não concordarem com as regras do jogo, nas palavras dela, e decidirem, portanto, judicializar essa questão, o que, segundo ela, também está no direito ali de todos. A reunião do PSDB, da executiva, com a participação também de membros das bancadas da Câmara e do Senado, está marcada para as 4 da tarde, na sede do partido aqui em Brasília. A gente segue acompanhando esses desdobramentos e trazendo, claro, todas as informações sobre isso. Eu volto com vocês. Valeu, Carol. A gente conversa daqui a pouquinho sobre esse assunto mais, porque agora nós queremos trazer aqui para vocês a posição do advogado de João Dória, que disse que o ex-governador não quer briga, mas respeito às prévias. Vamos ouvir o que disse. Se não respeitarem, aí possivelmente existirão desdobramentos judiciais. Não é o que a gente não quer brigar. A gente quer o respeito à vontade da maioria, o respeito à democracia partidária e o respeito ao estatuto do partido, que diz que as prévias devem ser homologadas na Convenção Nacional. A gente também ouviu aqui na CNN ontem o ex-deputado federal, ex-presidente do PSDB, Aécio Neves, que é uma das lideranças aí do outro grupo, que está polarizando aí internamente no PSDB. Ele disse que o partido vai sofrer uma grande derrota se mantiver a candidatura de João Dória. Vamos ver. Então, o que nós estamos assistindo hoje? O Bolsonaro, o Dória é retirado do governo de São Paulo, mesmo tendo manifestado por ficar, querendo ficar naquele momento fatal das desincompatibilizações. Ele sai do governo e agora esses que o retiraram do governo querem retirá-lo da candidatura. Eu acho, Daniel, que Dória será um candidato que levará, se for até o final, o PSDB a uma grande derrota. Bom, então a expectativa de Aécio Neves, meu caro Gustavo Uribe, é de que, e Basília Rodrigues também, que a Basília já esteve com a gente algumas vezes hoje, o Uribe, por força contratual, só depois das 8, não acorda também, antes das 7. E também pelo preço do café que está alto, então a disposição diminui. Exatamente. É um mau hálito. Bom, pelo que a gente viu aí, Basília e Uribe, não tem nenhuma chance de a coisa acabar em acordo, né? Porque o que eles querem do João Dória é que o João Dória desista da pré-candidatura, o que me parece nem passa perto da cabeça de João Dória em nenhum momento, né? Você conversou com o pré-candidato tucano agora há pouco, é isso, Uribe? O que é que ele te falou?
Eu e Basília. A gente conversou com o pré-candidato tucano. Foi uma call, então, é isso? Foi. Aqui é tudo trabalho em equipe. Conversamos também com outras lideranças tucanas. O que elas dizem? Que João Dória ficou bastante incomodado por não ter sido convidado para o encontro hoje da Executiva Nacional do PSDB. Ele diz que, como candidato único do partido, pré-candidato, seria normal que ele estivesse inserido nesse debate. Além disso, João Dória tem falado e defendido alguns aliados dentro da Executiva Nacional do PSDB de que seria sensato e coerente postergar para julho a escolha do candidato da terceira via, desse bloco partidário Cidadania, PSDB e MDB. O que João Dória tem se incomodado é que Bruno Araújo acabou convocando essa reunião para discutir a carta dele e nos bastidores tem informação de que Bruno Araújo hoje daria uma resposta a ele. Qual foi a estratégia de Bruno Araújo? Depois da carta que acabou incomodando a direção nacional do PSDB, quando João Dória se refere a uma espécie de golpe em relação à pré-candidatura dele, de que o PSDB deveria dar uma resposta. E Bruno Araújo quis ficar protegido pela uma decisão da Executiva Nacional do partido. A tendência hoje, conversando numa consulta formal feita a vários dirigentes do partido, é que o PSDB decida pela manutenção das conversas com Cidadania e o MDB. E aí veio essa solução de meio termo, que é defendida por João Dória e por alguns aliados dele, inclusive Isalci Lucas, senador aqui do Distrito Federal, de que o partido pode continuar na conversa com o MDB, mas que adie para julho, para as convenções partidárias, a questão da escolha do nome. Cidadania e MDB não estão muito felizes com essa alternativa. Eles acham que tem que decidir logo, porque é uma percepção de que quando das pesquisas eleitorais aparece o nome terceira via, o eleitor fica um pouco confuso. Ele não sabe em quem votar, porque ele não sabe se o candidato da terceira via é o Dória ou é a Simone Tebet. Então, seria necessário, neste momento, dar cara a essa terceira via. E isso tem feito com que a terceira via patine nas pesquisas eleitorais. A reunião está marcada hoje para as 16 horas. A tendência é que, na saída, Bruno Araújo faça um pronunciamento à imprensa e diga qual foi a decisão do partido. E aí sim, depois dessa decisão, João Dória deve se reunir com seus advogados e tomar uma decisão. Caso o partido não ceda a esse pedido dele, a esse meio termo, para se adiar a escolha do nome da terceira via, e aí se judicializa o processo. Aí os advogados de João Dória falam em ingressar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é um tema bastante complicado e delicado, porque nunca o Tribunal Superior Eleitoral se debruçou sobre qual é o impacto e qual é o peso maior, se é de um processo de prévias ou se é de uma convenção partidária. Costuma ser a convenção partidária que confirma um nome, mas alguns aliados de João Dória e até integrantes do MDB lembram que o processo das prévias é um pouco mais amplo do que das convenções partidárias e, portanto, ele teria um pouco mais de legitimidade. Então, nada disso deve acabar bem. A partir do momento que você tem a possibilidade de judicializar um processo político, isso mostra que o partido está mais rachado do que nunca e, mesmo que vá para as eleições, ele vai bastante desunido. Pois é, né, Basília? Aí vai parar na mão do TSE uma discussão, uma briga que é interna do partido, né? Enquanto nada disso se resolve, tempo vai passando. A gente lembra que existia uma expectativa enorme pelo dia 18 de maio, o dia que a terceira via iria anunciar, né, o nome do seu pré-candidato até aqui. Então, hoje essa reunião no PSDB, mas amanhã, teoricamente, a gente já espera o resultado da pesquisa qualitativa e quantitativa. Quer dizer, a coisa tá desandando, né? Como a gente trouxe aqui, né, Stephanie, já está pronta a pesquisa, 2.000 pessoas foram ouvidas, né, independentemente de coloração partidária, a pesquisa saiu a campo perguntando aos brasileiros, né, de acordo com os critérios adotados pela Justiça Eleitoral, em outras pesquisas também de intenção de votos, quem estas pessoas, os entrevistados, queriam ver como o candidato dessa chamada terceira via, se Tebet ou João Dória. A pesquisa está pronta, o resultado está previsto para ser divulgado amanhã, quarta-feira, em que uma pequena delegação, comitiva aí dos partidos, de cada um desses partidos, PSDB, Cidadania, MDB, irão acompanhar a divulgação deste nome. Bom, a estratégia de João Dória, junto aos seus advogados, é estressar a situação até o fim. Então, se manter pré-candidato até o fim, porque as prévias ouviram
30 mil tucanos. Quando o Uribe fala dessa questão da legitimidade, ainda que o habitué seja a escolha do nome de um candidato dentro de seu partido pelas convenções, algumas legendas se propõem a fazer as prévias. O PSDB até se notabilizou pela utilização deste expediente. O que pesa mais, as prévias ou as convenções? No caso das prévias, mais pessoas, mais tucanos, né, já que era uma decisão interna, acabaram sendo ouvidas nesta escolha. Para a Justiça Eleitoral, até aqui, em outros julgados, né, a gente que acompanha de maneira recorrente, né, Uribe, os julgados aqui no Tribunal Superior Eleitoral, em especial nesse clima de pré-eleição, normalmente a Justiça não se mete em assunto interna corporis, né? Em via de regra tem sido assim. Só que quando você tem um pré-candidato que coloca um recurso na mesa, né, coloca essa bola no campo, então fica pendente de solução. E até que se decida, até que a Justiça venha com uma palavra final, essa divulgação da pesquisa ou até os efeitos da pesquisa podem ficar sub júdice, né? Ou seja, não gerar efeitos, e aí Dória se mantém como um candidato ou um pré-candidato na disputa, ainda que seu partido não queira, ainda que a pesquisa não confirme este nome. A gente acompanhou no fim de semana a divulgação da carta do ex-governador de São Paulo, também o pré-candidato tucano João Dória, em que ele fala que o resultado das pesquisas seriam como um golpe. A utilização desse nome foi entendida como uma provocação, uma ofensa direta ao presidente tucano, ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Por quê? Bruno Araújo foi o voto decisivo do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quase que o tiro de misericórdia, o voto 342 do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Ele, Bruno Araújo, na condição de deputado federal pelo PSDB, levou essa, né? Então, condecorou o PSDB como o partido que levou a ex-presidente Dilma, claro, né, a composição de momento, com o MDB e tudo mais, ao impeachment. Para os críticos, aquilo foi como um golpe, como a interrupção de um processo regular por uma via golpista de tapetão. E aí agora, anos depois, numa disputa de 2022, vem João Dória, o tucano da vez, dizer que está sendo vítima de um golpe. Pois é, e que apoiou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, assim como todo o PSDB, não é? Usar esse argumento agora pode ficar, no mínimo, estranho.